querido e grande empresário do nosso grupo, Antoine Abou-Khalil, da FRK Advogados. Vou falar um pouquinho dessa biografia incrível do Antoine. Brasileiro de São Paulo, 54 anos, casado, tem 2 enteados já adultos, a Natália e o Otávio. Como neto, o Rafael, que tem 2 aninhos e meio de idade, seus pets, seus animais de estimação, Alice, Francisco, Antônio e Nino Brown. Seu passatempo, ir com o Tato ao teatro. E ele é formado em administração de empresas pela FGV de São Paulo e direito pela USP, possui mestrado e doutorado também pela USP, e vários cursos de atualização com concentração em técnicas de conciliação e mediação na esfera de direito de família. Algo que ninguém sabe sobre Antoine. Eu li umas 3 vezes essa noite, Antoine, eu vou contar aqui agora. Em 1995, gente, seu primeiro ano de advocacia em escritório próprio, o Antoine foi procurado por um primo que resolveu abrir um sexy shop em Brasília. O que esse primo não sabia é que lá havia uma delegacia de costumes e diversões públicas, cujos agentes compareceram ao estabelecimento e o lacraram. Ou seja, com base em parecer dessa delegacia, a administração pública de Brasília não concedia alvará para sexy shops. Os que existiam até então funcionavam, sim, de forma clandestina. Bem, isso até um mandado de segurança ajuizado pelo Antoine em Brasília. Após entrar com a ação judicial, ele conversou com o juiz. A liminar saiu em um dia e, ao final, o processo foi um sucesso. Graças a isso, desde 1995, os donos de sexy shops felizes em Brasília puderam trabalhar em paz. Então, sexy shops de Brasília agradecem aí o Antoine. Antoine, 7 minutos para a sua apresentação, uma ótima apresentação. Obrigado, Nilma. Não sei se eu vou me arrepender de ter contado essa história, viu? Talvez. Bom, vamos lá. Eu escolhi um caso que foi paradigmático para a minha carreira, porque talvez não tanto quanto nesse caso eu aprendi que muitas vezes ganhar significa perder, ou o que aparenta ser uma derrota pode ser uma vitória, conforme vai ficar, espero deixar claro até o fim da apresentação. Antes de entrar na apresentação propriamente dita, eu quero apresentar a vocês, oficialmente, pela primeira vez, a nova marca FRK. Graças ao trabalho do nosso queridíssimo Pablo, nós conseguimos modernizar aí a nossa marquinha e vocês vão ver isso renovado nas nossas redes sociais. Obrigado, Pablo, pelo fantástico trabalho. E eu fico muito feliz, equipe hoje em peso aqui presente, meus sócios queridíssimos Roberto, Luiz Carlos e Henrique, e conosco remando também Tainá, e estamos abertos para estagiários. Se vocês conhecerem aí estudantes de direito procurando uma oportunidade, peçam para enviarem currículo para o nosso queridíssimo Henrique. Vamos para o case, nosso tempo é curto hoje. Como é que o caso chegou no escritório? Recebi a cliente, que foi acompanhada de sua mãe, e no momento da entrevista, percebendo que a filha uma senhora já de quase 30 anos, não me contava toda a história, disse para ela: minha filha, conte tudo para o doutor. Eu fiquei surpreso com essa intervenção e fiquei me perguntando o que será que a minha potencial cliente não estava contando. E ela respondeu desse modo para a mãe, dizendo que a mãe não deveria se meter, que elas haviam combinado que só ela falaria. E eu fiquei sem saber o que é que eu deveria ter sabido naquela entrevista. Bom, o que é que eu não soube e vim saber consultando o processo movido pela outra parte? Que havia nesse divórcio uma história de um envolvimento da minha cliente com o parceiro de trabalho da empresa. Isso foi divulgado amplamente na empresa. Esse marido se sentiu extremamente humilhado e exposto, e imaginem vocês
Eles eram sócios na atividade que desenvolviam, e esse homem se sentindo traído, enganado, humilhado, exposto, o que é que ele não fez para dar o troco? Então, isso se transformou num campo de guerra, duas ações de divórcio, porque eu não sabia da história, movi uma ação, depois descobri que ele tinha movido também, duas ações de alimentos, porque nós entramos pedindo alimentos para ela e para o filho, eles tinham um filho comum, e ele entrou com uma ação oferecendo alimentos. Evidentemente, ele não pagou os alimentos que o juiz arbitrou, foram duas execuções e uma ação pela disputa da guarda do filho, que eu ponho aí em destaque, porque foi essa ação de modificação de guarda que trouxe os maiores problemas. O que aconteceu? Por conta dessa disputa de guarda, o filho não foi poupado pelo pai. Na ação de alimentos, eu me surpreendi vendo simplesmente a advogada desse senhor levar para o processo uma carta redigida pelo filho, de próprio punho, dizendo que ele, filho, não concordava com o valor que o juiz havia imposto ao pai. Não concordo que meu pai seja obrigado a pagar pensão, porque quando eu passo o final de semana com ele não tem empregada, ele cozinha, e a minha mãe sai com as amigas, tem empregada, tem o cachorro. Quer dizer, como é que uma criança, no caso um adolescente, é convidado a prestar um depoimento desse elevado para o processo? Evidentemente, isso era uma demonstração da alienação parental que vinha sendo feita. Levei essa denúncia para a juíza, fui conversar com a juíza, fiz várias petições, e eu costumo dizer a vocês que, quando nós temos casos de família delicados, o Poder Judiciário equivale a alguém querer bordar num tecido de seda, que são as relações familiares, usando um garfo como agulha, ou seja, um instrumento extremamente grosseiro para dar resposta a situações extremamente delicadas. Evidentemente, essa resposta não foi adequada, não tenho tempo para entrar em detalhes. Esse menino entrou em depressão e começou a dar sinais de consumo de droga. E essa mãe se viu diante do seguinte cenário: e agora? Nós insistimos no processo ou abrimos mão do processo para tirar esse menino da arena? E foi aí que, depois de muita conversa e sessões, inclusive com psicóloga, nós resolvemos desistir do processo. E essa foi uma das manifestações que eu fiz. Eu vou ler para vocês porque traz um pouco o espírito da época. Eu escrevi na petição: o judiciário foi acionado pela iniciativa de uma mãe aflita com o envolvimento de seu filho nos múltiplos processos judiciais que marcaram o divórcio das partes. Em virtude dessa mesma preocupação de uma mãe com seu filho, soube ela ponderar sobre a conveniência de não levar adiante a apuração dos fatos veiculados nestes autos, cuja gravidade não convém mais discutir aqui, mas que certamente serão revelados pelo tempo. A desistência foi necessária e se deu sob a premissa de que há situações em que o remédio que se busca pode ter o efeito de um veneno, que é a disputa judicial. Diferentemente do alegado pela parte contrária, o pedido de desistência não procurou mostrar que X é inocente dessa história e o algoz, o senhor Y, nessa história. Só há um inocente, um menor e ninguém mais. E com isso nós encerramos o processo. Passou o tempo, esse menino voltou a ter mais contato com a mãe, porque, na verdade, a intenção do pai não era a guarda, era se vingar dessa mãe. Nós tirando o processo, tiramos a motivação. Um tempo depois, esse filho cresceu, foi fazer direito e me procurou, se oferecendo para ser testemunha no Tribunal de Ética, porque nós movemos um procedimento ético disciplinar contra a advogada da parte contrária. Pedido de referência: casais em São Paulo desejando se divorciar. Aqui meus contatos. Agradeço ao Beto Perucini, produtor dos vídeos, e ao Osmar pela promoção, divulgação desses materiais nas redes sociais. E a frase final: muito obrigado pela atenção de vocês.
Muito obrigada, Antoine, parabéns pela apresentação, por todo o trabalho, essa nova logomarca aí do grupo que ficou incrível, né? E aquela pergunta muito importante, por que o BNI, meu querido? Nilma, eu diria que o BNI é daquelas coisas que, se não existissem, eu gostaria de ter inventado, sabe? Que ideia maravilhosa de reunir empresários com um propósito de apoio mútuo. Então, nós nos conhecemos, nos tornamos amigos e não perdemos o foco, que é crescermos uns com os outros e apoiarmos uns aos outros nos seus negócios. Então, acho que isso resume bem a minha conexão com o BNI e o porquê é que eu não vejo porta de saída do BNI, a não ser que me expulsem. E jamais, jamais. Obrigada, Antoine, obrigada, parabéns mais uma vez, uma honra te apresentar nesse dia.